pastor Leomar é um grande homem de Deus. Eu quero dizer que vocês têm um pastor maravilhoso. Eu comecei o ministério há 7 anos atrás, e ele sempre, nos dando um apoio, sempre estando junto. E ele falou que vai estar atrás, nós vamos estar junto, Eu creio que Deus está levantando um novo tempo na cidade de Ipatinga, e Deus vai trazer uma unidade na noiva do Cordeiro de uma forma tão grande que nós vamos falar a mesma linguagem. Amém? Ou seja, o que acontecer na quarta lá, amém, vai acontecer dobrado na quinta aqui, na sexta em outra igreja. Todos que estiverem debaixo desse nivelamento e alinhamento vão beber da mesma água em nome de Jesus. Amém? Olha, nós vamos deixar lá atrás lá para você alguns materiais. Nós começamos um trabalho mais ou menos há 1 ano. E esse trabalho ele nasceu no coração de Deus. E o ano passado, o ano de 2009, eu viajei o ano todo pregando uma mensagem no Brasil. Deus me deu uma mensagem e eu viajei pregando em mais de 200 igrejas no Brasil e no exterior, a mesma palavra. E um dia eu disse para Deus, falei: Senhor, tudo bem, eu estou pregando, mas agora eu quero ver a realização dessa palavra, que é a parábola do bom samaritano, que Deus começou a falar ao meu coração acerca do levantar da igreja. Todos nós conhecemos essa parábola, e ela fala acerca de um homem que foi espancado, foi deixado quase morto, e o sacerdote passou ali, o levita passou e não fez nada. Amém? E aí chega um samaritano e faz o que o levita deveria fazer, o que o sacerdote deveria fazer. Então Deus começou a despertar o meu coração, e nós começamos uma casa de recuperação. Nós ganhamos uma fazenda lá na Ilha do Rio Doce, nós temos 12 internos, nós estamos ampliando agora para 17 internos, e nós acabamos de ganhar mais um sítio, para fazermos agora uma casa de recuperação feminina aqui em Santana do Paraíso, só para mulheres. Se você não sabe, tem uma rua no centro de Ipatinga, onde de 13 até 50 anos as mulheres se prostituem por uma pedra de crack. Então Deus disse que esse é o tempo em que a igreja vai sair das 4 paredes e vai esvaziar o inferno e encher os céus. Amém? Então, essa casa nós mantemos ela como? Me pergunte assim, como, pastor? Fé. Amém? Tem uma música mundana que fala que dinheiro eles não têm não, é paixão eles têm demais. Nós somos o contrário, dinheiro nós não temos, mas fé nós temos demais. Amém? E Deus começou a trazer uma direção, e nós gravamos, um CD, talvez você já ouviu na rádio, Sou Louco por Ti, roda todos os dias, e alguns DVDs de mensagem. Esse CD também de mensagem chama Tempo de Frutificar. Nós temos 7 anos na cidade de Ipatinga, o Ministério Fogo para as Nações. Começou no terraço, no bairro Cananzinho. Hoje nós estamos com 1.200 membros em Ipatinga. Temos mais uma igreja com 300 pessoas próximo do Espírito Santo. Estamos abrindo mais uma em Vitória, amém? E estamos com um projeto para Londres agora. Por quê? Porque Deus nos deu uma direção, é tempo de frutificar. Então você que é líder, e nós temos vários temas de mensagem de DVD. Você pode comprar lá atrás, amém? O Ronald vai estar com a mesa lá atrás lá. E você pode dar um cheque para 30 dias, você pode ficar à vontade, amém? Porque eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado, amém? Dentro dessas mensagens, tem uma mensagem que Deus ministrou no meu coração. Segura para mim aqui, querido, por favor, amém? Só para mim poder falar com os irmãos. Deixa eu ver, passa aí, deixa eu encontrar aqui, amém? O rapaz colocou todas menos ela, ele colocou uma dobrada aqui, mas tudo bem, está lá atrás. Chama-se o manto da paternidade. Uma das coisas que Deus tem ministrado ao meu coração, e também é um dos motivos do crescimento da Fogo para as Nações, é que o Velho Testamento termina com uma profecia. Qual profecia é essa? Que Deus iria converter o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais, amém? E se isso não acontecesse, Deus iria ferir a terra com uma maldição. Que maldição é essa? A maldição da orfandade. E quando você pega o início de Mateus, não sei se a sua linguagem tem, está escrito assim: e esta é a geração. Que geração é essa, irmãos? Uma geração de filhos e filhos legítimos do Todo-Poderoso. Amém? Nós não somos uma geração de crentes, nós não somos uma geração de discípulos, nós não somos uma geração de cristãos, somos uma geração de filhos. Uma das coisas que Jesus veio fazer na terra foi nos ensinar acerca de que o Senhor não é simplesmente um Deus. Deus, só na Índia tem 33 milhões, Ele é Pai, amém? Então, semana eu recebi um testemunho de um empresário, um homem muito rico. Ele me mandou uma mensagem, homem de Deus também, muito próspero. Já de madrugada disse: pastor, eu terminei de ver essa mensagem chorando.
não é? São palavras simples, mas são palavras proféticas. Então você pode adquirir lá, amém? Nós temos aqui, se não estou enganado, tem 7 mensagens aqui e um CD e um DVD, amém? Eu queria te pedir que ficasse de pé só um minutinho, pegasse na mão do santo da direita e da esquerda, amém? Se possível, unisse os corredores, amém? Eu quero orar por você um minutinho. E eu prometo para você que nessa noite você vai sair daqui cheio da glória de Deus. Você vai sair daqui transbordando na presença do Senhor. Amém? Dê a sua mão a esse santo aí, um nos corredores. E eu queria que agora você começasse a profetizar. Mas que você começasse a profetizar com muita autoridade agora. Amém? Como um guerreiro do Senhor. Como alguém cheio do Espírito Santo. Você está entrando num desafio, amém, de 7 semanas. E eu tenho certeza que você não entrou por acaso. Você entrou convicto da tua vitória. Você entrou convicto da tua bênção. Com certeza daquilo que Deus vai fazer na tua vida, em nome de Jesus. Comece a profetizar. Vai profetizando. Mas profetiza. Se você é batizado do Espírito Santo, comece a orar em línguas nessa noite. Deixa o Espírito Santo te encher nessa noite. Rebalabashuri cantarabalabassuri andalabashou. Rebalabashuri andalabashuri cantarabalabassuri andalabashou. Encha os céus com a tua adoração. Abra o seu coração nessa noite. Com minha fé. Shekarabalabashuri andalabashuri andalabas. Jesus, tu és o pão que me alimenta. Jesus, tu és o pão que me alimenta, o verbo vivo que desceu dos céus. Chorebalabassuri andalabas. Aquecer meu frio coração com teu amor. Abraça-me. Abraça-me, abraça-me, cura-me. Se você sabe, cante nessa noite. Cura-me, unge-me. Oh, aleluia. Unge-me e toca-me, toca-me. Cante a ele bem forte. Abraça-me. Se você sabe, cante. Abraça. Oh, recandarabalabashuri andalabas. Cura-me. Cura-me. Unge-me. Sinta a presença dele nessa noite. E toca-me. Toca-me. Oh, abraça-me. Vem sobre mim com teu manto. Reina em mim. Reina em mim. Com tua glória. Com tua glória. Pois ao teu lado. Pois ao teu lado. É o meu lugar. É o meu lugar. Aleluia. Aleluia. Se você sabe, cante. Vem sobre mim. Vem sobre. Fecha teus olhos, levante as mãos, cante. Com teu manto. Reina em mim. Reina em mim. Com tua glória. Pois ao teu lado. É o meu lugar. Oh, aleluia. Cante aleluia. Bem forte, vem sobre mim. Vem sobre mim. Com teu manto. Com teu manto. Reina em mim. Reina em mim. Com tua glória. Com tua glória. Pois ao teu lado. Pois ao teu lado. É o meu lugar. É o meu lugar. Cante aleluia. Aleluia. Para terminar, cante a ele, vem sobre mim. Shekarabalabasuri andalabashou. Com teu manto. Com teu manto. Oh, reina em mim. Reina em mim. Com tua glória.
o meu lugar. é o meu lugar. Espírito Santo, nós te louvamos nessa noite. Nós te bendizemos e nós te convidamos nessa noite, Senhor. Seja entronizado neste lugar nessa noite. Enche os nossos corações nessa noite, Espírito Santo. Que o Senhor nessa noite tenha liberdade no nosso meio. E que nós possamos nessa noite ser aqui cheios da Tua presença, cheios da Tua glória, Senhor. Que o Teu Santo Espírito transborde, Deus, sobre os nossos corações, sobre as nossas vidas nessa noite, Senhor. Pai, é o nosso clamor, a nossa oração nessa noite, em nome de Jesus. Aleluia. Levante as suas mãos para o céu, solta a mão desse irmão. E se você pode, agora aplauda Jesus bem forte. Aplauda mais forte, amém. Aplauda forte, dizendo glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus. Aleluia. Se assente com a graça de Deus. Abra a tua Bíblia no livro de Atos, capítulo 12. Atos, capítulo 12, a partir do versículo 1. Quem está feliz nessa noite, diga amém. Olha para esse irmão e fala para ele assim: sorria. Amém. Sabia que a própria ciência diz que sorrir faz bem? Amém. E às vezes a gente aceitou a Cristo, né? É uma nova criatura hoje na presença do Senhor, e a gente entende que ser crente é ficar com aquela cara fechada, amém? Né? Aquela cara de quem foi batizado num pote de vinagre, ou quem tomou um suco de maracujá bem azedo, né? Na verdade nós não somos assim, porque nós somos o povo mais feliz da face da terra, amém? Então fala com o irmão assim: sorria, meu irmão. Glória a Deus. Amém. Atos capítulo 12, a partir do versículo 1. Vê se tem alguém sem a palavra do Senhor perto de você aí. Compartilhe com ele em nome de Jesus. Essa palavra é uma palavra que Deus ministrou ao meu coração. E o dia que Deus ministrou essa palavra ao meu coração, Deus, Ele me sacudiu. Ele me deu uma visão, Ele me deu um renovo. E eu tenho certeza que essa palavra vai falar no seu coração nessa noite, amém? Atos capítulo 12, a partir do versículo 1. Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. Matou a espada Tiago, irmão de João, e vendo que isso agradava aos judeus, continuou mandando prender. Prendeu a Pedro, e era dia dos pães asmos. E havendo prendido, o encerrou na prisão, o entregando a 4 quarteiros de soldados, para que o guardasse, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele. Ou talvez sua versão esteja: mas a igreja orava sem cessar por ele. Ou a igreja não parava de orar por ele, amém? E quando Herodes estava para fazê-lo comparecer, nesta mesma noite, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. Eis que de repente o anjo do Senhor resplandeceu uma luz da prisão, tocando a Pedro no lado, despertou dizendo: levanta-te depressa. E lhe caíram as algemas. E disse-lhe o anjo: cinge-te agora, ata as tuas sandálias. E ele o fez assim, e disse mais: lança agora a capa e segue-me. E saindo seguia, e não sabia se aquilo era real que estava sendo feito pelo anjo, mas ele guardou aquela visão. Amém? Deixa a sua Bíblia aberta aí, amém? Tenha um pouquinho de paciência comigo, que eu prometo que nessa noite você não sai daqui sem ser cheio da presença de Deus. Você não sai daqui nessa noite sem ser alguém, na verdade, impactado pela presença do Senhor Jesus. Amém? Querido, deixa a sua Bíblia aberta e fala comigo assim: Senhor Jesus, nessa noite eu entrei na tua presença com muita fome e com muita sede. Então nessa noite eu só saio desse lugar depois que o Senhor saciar a minha fome e a minha sede.
Amém? Queridos, essa palavra é uma palavra muito tremenda. E quando nós pegamos o capítulo 12 de Atos, nós vamos entender que naqueles dias a igreja estava sendo perseguida. A igreja estava passando por um tempo muito difícil, porque na verdade o rei Herodes naqueles dias, ele estava mandando prender as pessoas, ele estava matando naqueles dias, e isso na verdade estava agradando aos judeus, e ele então continuou fazendo. Por quê? Porque ele queria agradar aquele povo. Até mesmo a Bíblia diz aqui que Tiago, irmão de João, já tinha sido morto, e eles prenderam a Pedro. E na verdade, quando nós pegamos acerca da história da igreja primitiva, uma das coisas que me chama a atenção é que nesses dias, quando a igreja estava sendo perseguida, se você pegar alguns historiadores como Flávio José, ele vai dizer que naqueles dias o que acontecia? Aquelas pessoas que professavam a sua fé em Jesus Cristo, muitas vezes eles eram presos. Ou seja, um pai de família era arrancado dos seus filhos, da sua esposa, e era levado para a arena para ser comido pelos leões. Ou a sua mulher era arrancada de casa e era levada para servir como escrava no palácio. Ou até mesmo as crianças. Quando nós pegamos a história também, nós vamos ver que alguns cristãos daqueles dias eram pegos. E quando eles pegavam, o que eles faziam? Eles penduravam os irmãos nos postes, os banhavam em pinche, e quando dava a noite, eles acendiam aquelas pessoas, como se fosse uma lanterna humana naqueles dias, como se fosse uma tocha humana, para que a igreja fosse amedrontada naqueles dias. Ou seja, se você servisse a Cristo naquele tempo, você tinha que estar preparado para duas coisas. Primeiro, para ser alguém que realmente fosse um adorador, alguém que adorasse a Deus em espírito e verdade. Segundo, você tinha que estar preparado por uma grande perseguição. E o interessante é que mesmo naqueles dias sendo perseguido, ou seja, os filhos perdiam os pais, os maridos perdiam a esposa, ou a esposa perdia o marido. Mas aqui dentro desse texto há uma coisa que me chamou a atenção, que mesmo no tempo de perseguição, mesmo ali, os filhos sendo arrancados dos pais, os pais sendo arrancados dos filhos, existia uma coisa que nem Herodes e nem Satanás tirou do coração daquele povo. Me pergunte o que, pastor? A fome e o desejo de buscar a presença de Deus. A Bíblia diz que mesmo havendo perseguição, mesmo havendo tribulação, a igreja orava sem cessar. A igreja não parava de orar. Quantas vezes nos dias de hoje, querido, nós fazemos ao contrário? Quando a perseguição vem, nós recuamos, nós paramos de buscar a Deus, nós nos acovardamos. Quantas vezes quando a perseguição vem, o que nós fazemos? A mesma coisa que Elias fez. Diz a Bíblia que Elias, você que sabe o que ele fez? Ele se assentou num zimbro, porque foi ameaçado por Jezabel, e disse: eu não sou melhor do que os meus pais, então eu quero uma coisa, eu quero morrer. A nossa geração não foi chamada para ser uma geração covarde. A nossa geração foi chamada para ser uma geração que mesmo debaixo de tribulação, mesmo debaixo de perseguição, é uma geração que não vai perder a fome pela presença de Deus. Eu não sei o tamanho da tua luta. Se eu fosse perguntar para qualquer irmão nessa noite, eu tenho certeza que todos aqui estão passando por alguma provação. Na verdade, eu vou fazer essa pergunta: quem aqui está passando por uma luta? Seja bem-vindo ao clube. Porque Jesus não prometeu vida fácil para ninguém. Jesus nunca fez propaganda enganosa do evangelho. Ele disse que no mundo nós teríamos aflições, nós teríamos tribulações, mas ele também disse que nele nós somos mais do que vencedores. Nós somos os únicos que já saímos para o campo de batalha acreditando que em Cristo nós somos mais que vencedores. Eu acho que você não entendeu, porque se você tivesse entendido isso, você tinha dado um brado de vitória, você tinha aplaudido ao Senhor. Eu vou repetir: olha, nós somos o único exército que já saímos para o campo de batalha acreditando que em Cristo nós somos mais que vencedores. Nós não somos qualquer um. Olhe para o irmão do lado e fala para ele assim: campeão, levanta a tua cabeça. Porque mesmo debaixo de tribulação, mesmo debaixo de luta, você é mais do que vencedor. Quantos mais que vencedores tem aqui nessa noite? Por favor, expresse isso nessa noite. Sabe, eu quero falar sobre alguns princípios que a oração produz na minha vida e na sua vida.
A Bíblia diz que Pedro foi preso, amém? Amém? E quando Pedro estava preso, querido, sabe o que aconteceu? Ele estava guardado ali por vários soldados. Ele estava ali, na verdade, jurado de morte também. Mas mesmo debaixo de toda a pressão, de toda a opressão, a Bíblia diz que Pedro estava dormindo. A primeira coisa que eu aprendo com o texto, que a igreja que ora é uma igreja que passa por luta, passa por perseguição, mas é uma igreja que aprende a confiar no Senhor. Sabe por que Pedro estava dormindo? Porque o Salmo 125 disse que aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Se existe uma coisa que a oração produz na igreja, é confiança no Todo-Poderoso. Não importa o tamanho da tua luta, querido, aprenda uma coisa nessa noite: a confiar no Deus Todo-Poderoso. Pastor, eu estou passando por lutas, por dificuldades. Entenda uma coisa: você está firmado nessa palavra do Salmo 125. Quantas vezes nós tiramos a nossa confiança de Deus, do nosso Deus? Tem pessoas que hoje confiam no seu cheque especial, confiam no seu trabalho. A nossa geração, a geração que ora, a geração que tem fome por Deus, é uma geração que confia 100% na presença de Deus. Sabe, eu tenho aprendido a viver um tempo profético, um tempo sobrenatural. E por onde eu tenho passado, eu tenho enxertado isso na igreja. Eu tenho profetizado que a nossa geração, querido, é uma geração que vai descansar em Deus. Você já parou para imaginar gente perdendo a cabeça, gente sendo jogado na arena, gente sendo feito de poste, de tocha humana? E aí Pedro está lá na cadeia, aquele monte de soldado, a sua cabeça estava a prêmio e o homem estava dormindo. Nós temos que saber quem é o nosso Deus. Nós temos que saber quem pagou um preço por nós. Sabe, quem aqui nessa noite é vitorioso? Você não é vitorioso, você é mais que vitorioso. Me pergunta por quê? Eu vou te explicar. Eu gosto muito dessa ilustração. Se você pegar um boxeador, ele vai para o ringue e ele dá porrada, toma porrada, quebra queixo, tem o queixo quebrado, quebra o nariz, e ele sai do ringue com um troféu, como vencedor, amém? Agora sabe quem é mais que vencedor? A mulher dele, que não tomou porrada, não apanhou, pegou toda a sua fortuna e foi para o shopping gastar. O que eu quero dizer nessa noite? Existe alguém que está à frente da tua peleja, existe alguém que está lutando, existe alguém trabalhando para te fazer mais do que vencedor, mais do que vitorioso. Pega no ombro do irmão, fala com ele assim: meu amado, mesmo em tempo de crise, nunca deixe de confiar no Senhor. Amém? Esse é o primeiro princípio da igreja que ora. Segundo princípio da igreja que ora. Amém? Ouça isso, porque isso é muito forte. A igreja que ora vai começar a entrar no de repente de Deus. O que é isso, pastor? Eu vou te explicar. Você está enfermo, o médico chega para você e fala assim: meu amado irmão, aqui está os seus exames, o seu diagnóstico. Infelizmente, o que te espera é a morte. Mas você, como ora, aprendeu a confiar em Deus. Amém? Então sabe o que vai acontecer? Você vai estar lá, sabendo que pelo homem está confinado à morte. Amém? Só que orando, buscando ao Senhor, sabe o que vai acontecer? Mesmo desacreditado pelos médicos aqui nessa terra, de repente uma mão toda poderosa vai te tocar, da planta dos pés até o alto da cabeça, e aquilo que era impossível para o homem vai se tornar possível para o Todo-Poderoso de Israel. Sabe o que é isso? A igreja vai ser pega pelo de repente de Deus. Pastor, eu estou passando por uma luta financeira, eu não sei como sair. Aí Deus fala: vai no banco. Você vai no banco, passa o cartão, não tem nada. Deus fala: passa de novo. E de repente, quando você olha, o seu saldo está lá em cima. Se prepara, porque a nossa geração vai viver o inesperado, o de repente de Deus.
pastor, eu estou orando pela salvação do meu marido, mas quanto mais eu oro, mais ele se entrega para a bebida, para o jogo. Não se preocupe, porque o de repente de Deus vai entrar na tua casa, porque a palavra diz: crê no Senhor e será salvo, tu e a tua casa. Fala com o irmão, se prepare, porque o de repente de Deus está vindo. Fala com mais força, porque se ele acreditar, ele não vai ficar parado. Diga para ele: se prepara, porque o de repente de Deus já está vindo sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre as tuas finanças. Se é para Jesus, tem que ser mais forte, irmão. E não para por aí. Terceiro princípio: a igreja que ora, ela não vai só confiar ou viver o de repente de Deus. Sabe o que vai acontecer? Vai começar a acontecer congestionamento de anjos a seu favor. Vai ser anjo subindo, anjo descendo, sabe, de tudo e quanto é forma. Isso aconteceu com vários profetas, inclusive com Amós, e vai acontecer com você também, porque Pedro estava ali, e sabe o que aconteceu? Deus não mandou um guarda, Deus não mandou um discípulo, Deus enviou anjos. Se preparem, porque a Bíblia diz que os anjos trabalham ao nosso favor, e nesses dias Deus vai trazer uma comitiva angelical, e como diz o escritor de Hebreus, uma comitiva, ministros, labaredas de fogo, só para trazer a tua vitória. Se prepara, irmãos. O sobrenatural de Deus vai começar a acontecer nesses dias. Sabe, Deus já determinou, Deus já decidiu nesses dias financiar um grande avivamento para a igreja do Senhor. Deus já decidiu nesses dias começar a fazer com que as coisas tremendas aconteçam. Sabe, eu estou indo para a África. E um cara disse: pastor, se prepare, porque na África tem bruxo que voa. Eu falei: se o cara voar, eu também vou, porque o meu Deus é o Deus do impossível. Sabe, se prepare, irmãos, porque coisas tremendas vão começar a acontecer. Pedro estava ali, sabe, ele estava descansando em Deus. Sabe, ele foi pego pelo de repente de Deus e não parou por aí. Sabe, uma igreja que ora, os anjos estão à nossa disposição. Entenda isso nesses dias, irmãos. Amém? 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 Olha, e a Bíblia diz que quando o anjo chegou, ele tocou em Pedro. E quando ele tocou em Pedro, sabe o que ele fez? Isso é o que mais mexe comigo. Isso é o mais tremendo. Por quê? Olha só para mim nessa noite. Uma igreja que ora, ela confia em Deus. Amém? Uma igreja que ora vai ser pega pelo de repente de Deus. Amém? Uma igreja que ora vai começar a ver o sobrenatural, amém? Mas olha só o que aconteceu aqui embaixo. Quando uma pessoa é presa até hoje, o que acontece? Eles pegam todos os seus pertences. Se você for preso, isso não vai acontecer em nome de Jesus, vão tirar o seu relógio, vão tirar a sua pulseira, o seu sapato, vão te colocar um macacão ou um uniforme, onde todos vão entender que você é um condenado. Por muito tempo o diabo tentou fazer isso com a igreja. As pessoas olhavam para nós, sabe como? Como se olha para um condenado, um pobre coitado. Por um tempo atrás, as pessoas riam quando viam um crente passar na rua. Ou seja, qual que era a visão de um cristão antigamente? Aquele irmão com um paletó xadrez, com aquela Bíblia toda cheia de orelha, montada numa bicicleta Olé 70, e todo mundo falava: pobre coitado. Mas a igreja não foi chamada para isso. A igreja foi chamada para ser uma igreja vitoriosa, uma igreja vencedora. E quando, ouça bem, quando o anjo tocou Pedro, ele trazia com Pedro tudo que lhe tinham tirado dele quando ele foi preso. Não sei se você está entendendo, mas uma igreja que ora vai começar a viver um tempo de restituição. Aquilo que o diabo te roubou, talvez não de você, mas dos seus antepassados, da tua casa, Deus nesses dias vai devolver para a igreja a unção que um dia o diabo tirou, ou que nós somos oprimidos. Deus está trazendo para a igreja. É um tempo de restauração, é um tempo de restituição. Sabe, eu amo avivamento. Eu sou apaixonado por avivamento. Eu acredito como nunca que nós, o Brasil, vamos viver o avivamento da última hora.
Sabe, o avivamento que o Brasil vai viver, irmãos, nem se compara com o que a Rua Azul já viveu, com o que o país de Gales já viveu, com o que está acontecendo na Argentina. Sabe, Deus vai restaurar a mesma coisa. Sabe, nós estamos sendo restaurados debaixo de um manto apostólico, debaixo de uma unção apostólica. Ou seja, aquilo que a igreja primitiva vivia naquele tempo, nós vamos começar a viver numa proporção muito maior. Um dia eu perguntei para a igreja: alguém sabe dizer por que Ipatinga vai receber o terceiro maior aeroporto do Brasil? Alguém disse: por causa da Uzi Minas. Eu disse: meu irmão, você está precisando ampliar a sua visão. Ele disse: por quê, pastor? Eu disse para ele: Ipatinga não vai receber o terceiro maior aeroporto do Brasil por causa da Uzi Minas. Por quê? É porque aqui tem que ter o terceiro maior do Brasil, porque pessoas virão dos 4 cantos dessa terra para beber da água que eu e você vamos viver nesses últimos dias. Pessoas vão começar a descer nesse Vale do Aço no Brasil para saber que o Senhor decidiu liberar uma unção sem limite. Pastor, eu orava, eu jejuava, mas eu não sei o que aconteceu. Não se preocupe, você vai começar a receber um tempo de restituição na sua vida espiritual. Pastor, sabe, eu impunha as mãos sobre os enfermos e os enfermos eram curados. Eu não sei o que aconteceu. Não se preocupe, Deus me trouxe aqui nessa noite para te dizer, querido, que a glória da segunda casa vai ser muito mais poderosa do que a primeira. Se prepare, porque o mover de Deus vai ser tão forte nesse lugar, vai ser tão tremendo, meu irmão, que as pessoas vão começar a sair dessa feira, ou seja, de toda a cidade de Ipatinga, para receber aquilo que Deus liberou sobre a tua vida. Fale com o irmão: se prepare para um tempo de restituição. O anjo não veio só, querido. O anjo trouxe os pertences de Pedro. Pergunta para mim: pastor, o que ele trouxe? O cinto, a sandália e a capa. Diga comigo: o cinto, a sandália e a capa. Agora eu começo a pregar. As pessoas naquele tempo, eles recebiam um cinto porque estavam debaixo de um governo, e aquele governo queria identificar todas as pessoas. O homem usava o cinto aqui, as mulheres usavam aqui, e aquele cinto ele continha todas as informações daquela pessoa. Ou seja, o governo romano queria saber aonde aquelas pessoas estavam, o que elas faziam. Então ali estava o nome, o endereço, talvez se fosse nos dias de hoje o CPF, a identidade. E o que o cinto simboliza? O que o cinto representa para mim e para você dentro desse texto? A identidade. A igreja tem que entender que nós temos uma identidade, nós não somos qualquer um. Por muito tempo o Brasil, irmãos, ele não tinha uma identidade. A igreja cristã não sabia quem ela era. Mas nesses dias Deus está restaurando isso na igreja. Sabe, eu tenho visto coisas tremendas acontecer nesses dias. E Deus tem falado comigo: filho, nunca perca a identidade que eu te dei. Ou seja, muitas pessoas sejam na Fogo para as Nações, ficam assim, impactadas. Não, mas que visão é essa? E quando a pessoa sai, diz: irmão, olha, tudo é muito bom, mas cuidado, que nem tudo vai funcionar onde que você quer. Ou seja, a visão que Deus deu lá não se compara à visão que Deus deu para esse profeta que está aqui nessa noite. Por maior que seja a nossa aliança, por maior que seja o nosso relacionamento, a nossa afinidade, eu preciso aprender com ele. Por quê? Porque Deus trouxe uma identidade para essa igreja. Essa igreja tem uma identidade. A igreja Betânia não é qualquer igreja no Brasil. É uma igreja que tem contexto, é uma igreja que tem história. E por muito tempo o diabo tentou apagar o que Deus fez. Mas, meus irmãos, se prepare, porque o que os fundadores dessa igreja viveram não se comparam com aquilo que Deus vai fazer através da sua vida. Diga para o meu lado: se prepare. Nós não somos qualquer um, nós temos uma identidade. Você crê nisso? Bata no peito e fala: Satanás, eu não sou um zero, eu não sou um qualquer um, eu sou alguém que Deus me deu uma identidade, e eu vou me levantar nesses dias, e eu vou assumir essa identidade,
custe o que custar, doa quem doer, mas eu estou me preparando para esvaziar o inferno e encher os céus. Se isso é verdade, por favor, faz alguma coisa, plante bananeira, vire pirueta, aplauda ao Senhor. Mas nessa noite, em nome de Jesus, há uma identificação. A segunda coisa que o anjo trouxe foi as suas sandálias. Diga comigo assim: sandálias. Irmãos, calçar é uma coisa maravilhosa, amém? Amém. O calçado protege, sim ou não? Amém? Mas eu descobri uma coisa: o calçado tira a sua sensibilidade. Tem muita gente que perdeu a sensibilidade na caminhada com Cristo, irmãos. Sabe por que Moisés, quando se apresentou, Deus disse para ele: olha, tira a sandália dos teus pés. Sabe por que Deus fez assim com ele? Olha, porque Deus queria que ele tocasse na terra novamente. Tem muita gente que perdeu a sensibilidade à voz do Espírito Santo, irmãos. Ele ouve de tudo, ele ouve música mundana, ele ouve conversa fiada, ele ouve tudo, mas menos a voz do Espírito Santo, menos a presença de Deus. Ou seja, sabe, ele se projetou, ele se preparou tanto, ou seja, ele se fortaleceu tanto que ele perdeu a sensibilidade. A igreja precisa novamente ser sensível à voz do Espírito de Deus. Todo mês eu estou subindo para o monte, e eu fico no monte 3 dias, 2 dias. Nós estamos indo para o monte agora. Essa semana eu falei com os irmãos: sexta-feira vamos subir lá para o monte da BR. Eu vou alugar um trio elétrico e vamos fazer um mover de Deus naquele lugar. Alguém disse: pastor, o senhor no nível que está, o senhor vai ser consagrado apóstolo, o senhor tem carro zero, sua mulher tem carro zero, a igreja, o senhor não precisa mais dessas coisas. Eu falei: preciso, porque eu não quero perder a minha sensibilidade. Cuidado, querido, cuidado, porque você se projetou, aliás, você se protegeu tanto, que você não consegue mais nem ouvir a voz de Deus. Ah, eu sou um crente maduro. Tem crente que ele está tão maduro que já apodreceu. Sabe, antigamente eu orava, eu falava em língua, eu sapateava. Agora não, agora sabe, né, eu sou um crente mais, sabe, chegou na igreja, era um Zé Mané. Aí Deus olhou para ele, viu graça nele, prosperou, e agora nem glória a Deus consegue dar mais, porque é empresário. Perdeu a sensibilidade, deixou com que a bênção se tornasse maldição. Chegou na igreja, feio, irmão. Só misericórdia de Deus, Deus dá para o cara um casamento, agora já não tem mais intimidade com Deus. Cuidado, aquilo que Deus te deu não pode se tornar em maldição. É tempo da igreja voltar a ser sensível à voz do Espírito. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. O diabo está tentando comprometer a sua visão e a sua audição. Tudo que Deus fez nessa terra, Ele fez através de uma palavra: haja luz, houve luz. Tudo que acontece nesses dias através de uma palavra. E o diabo está fazendo com que a igreja perca a sensibilidade. A igreja não tem mais um coração sensível, irmãos. Hoje no Brasil não existe mais ministério de adoração. Existe um bando de cantor gospel, já não faz música para trocar o coração de Deus, faz música para poder vender. Por quê? Porque descobriu que a igreja quer ser animada, descobriu que a igreja está procurando, sabe o que? Entretenimento. Sabe, eu gosto muito, irmãos, de todas as canções que nós cantamos hoje, mas alguns dias atrás eu comecei a lembrar de músicas antigas. Sabe, eu falei: Deus, essas aqui eram feitas não para vender, mas para tocar o teu coração. O mundo descobriu o poder da igreja, e o mundo está tentando explorar isso da igreja, mas nós não podemos perder a nossa sensibilidade. Por que os milagres não acontecem mais no meio do povo de Deus? Porque nós perdemos a sensibilidade, a direção de Deus.
Deus está nos convocando nesses dias a voltar ao primeiro amor. Sabe, se existe uma coisa que eu amo no filho pródigo, foi quando ele disse: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. É tempo da igreja se levantar e voltar ao encontro do eterno. É tempo da igreja se levantar e dizer: Senhor, por favor, recebe-me de volta. Eu pequei contra os céus, eu pequei contra a terra, eu pequei contra o Senhor. Há poucos dias eu disse na igreja onde eu sou pastor: Timóteo sabe receber uma palavra de um apóstolo. O apóstolo Paulo, onde diz: procura-te apresentar a Deus como obreiro. Hoje as pessoas não querem ser obreiros na seara do Senhor. Hoje as pessoas querem ser funcionário da igreja. Todo mundo que chega quer: eu quero pregar, porque daqui a pouco, se eu pregar, o pastor me convida para trabalhar na secretaria da igreja. Um dia alguém disse para mim: pastor, como é que eu começo o meu ministério? Eu falei: se quiser começar como eu. Ele disse: então eu quero. Eu falei: então vai para a praça 1º de maio. Eu comecei na praça 1º de maio pregando para homossexual e para prostituta. Eu saía da minha casa todo domingo, entrava dentro do Ceresp 1h da tarde e saía 5h da tarde pregando. Nem meu pastor sabia. Hoje está todo mundo querendo brilhar aqui em cima. Ninguém tem coragem de ir naquela feira entregar um panfleto. Sabe por quê? Porque a igreja está perdendo a sensibilidade. É tempo de nós voltarmos ao primeiro amor. É tempo de nós chorarmos. É tempo de nos arrependermos, irmãos. A sandália é bom, mas a igreja, ela se preparou tanto que ela perdeu a sensibilidade. Deus está dizendo hoje: tira a sandália dos teus pés, pisa de novo na terra, volta a sentir aquilo que você sentia há muitos anos atrás, há muito tempo atrás. Volte a ser tocado por Deus. Não viva de passado, porque você não é museu. Você é profeta, você profetiza do eterno. Deus não te chamou só para se assentar nesse banco. Há uma multidão aqui do nosso lado, drogando, prostituindo, se vendendo. E onde nós estamos, irmãos? Nos protegendo. A Bíblia diz que os sinais seguirão aqueles que creem. Olhe para as tuas mãos assim. Olhe para as tuas mãos. Pergunte para Deus: por que, Senhor? Pergunte para Deus: você tem coragem? Pergunta: por que, Deus? Os sinais não acontecem através das minhas mãos. Pergunta para Deus, irmão. Eu vou te responder nessa noite. Davi um dia chegou diante do profeta e disse: olha, eu estou muito bem, eu estou morando em um palácio, mas eu quero construir uma casa para o meu Deus. O profeta disse: vai lá e construa, porque Deus é contigo. Mas quando o profeta chegou na sua casa, Deus disse: olha, volta lá e fala para Davi que ele não vai construir uma casa para mim. Agora eu te pergunto: Davi não era um homem segundo o coração de Deus? Amém ou não amém? Amém. Davi não derrubou um gigante? Amém? Por que ele não poderia? Por que ele não poderia construir um templo para Deus? Me pergunte por quê? Porque as mesmas mãos que derrubaram o gigante, as mesmas mãos que eram coração segundo o coração de Deus, foram mãos que adulteraram, que mataram. É tempo da igreja limpar as suas mãos. Salmo 24 diz: quem subirá ao monte santo do Senhor? Aquele que tem as suas mãos limpas e o coração puro. Sabe por que hoje não acontece sinais através das suas mãos? Porque as mãos que deveriam ser santas estão masturbando. Porque as mãos que deveriam ser santas estão roubando de Deus. Porque as mãos que deveriam ser santas estão aí tocando na namorada antes do casamento. Porque as mãos que deveriam ser santas estão lá espancando os filhos, espancando a esposa. As mãos que deveriam ser santas são as mãos que navegam em sites pornográficos na internet. Certa vez Deus disse: Moisés, eu quero te usar. Ele disse: Senhor, não. Deus, eu quero te usar. Mete a mão no peito, Moisés. Moisés meteu a mão no peito. Quando tirou a tua mão, estava o quê? Deus disse: assim que está a tua mão, teu coração e toda a tua vida. Mas eu vou fazer algo com você. Põe a mão de novo, Moisés. Ele colocou. Tira. Quando ele tirou, sua mão estava limpa. É como se Deus estivesse dizendo para ele assim: olha,
eu posso te purificar, eu posso te santificar. Foi por isso que o sangue foi derramado na cruz. Foi por isso que Jesus pagou um preço, e um alto preço. Hoje à noite, Deus não me trouxe aqui para fazer um espetáculo. Deus me trouxe aqui para ser profeta na tua vida. E Deus está dizendo nesses dias: santificai-vos, pois o Senhor fará maravilha no meio de vós. Se eu sou profeta de Deus, se preparem, porque antes da última quinta-feira esse lugar não vai comportar. Porque tamanha a proeza e a grandeza que Deus vai fazer nesse lugar. Segura. Olha para suas mãos. Está pensando que Deus vai usar quem vai estar aqui? Deus vai usar você. Você crê nisso? Então usa agora essas ferramentas de avivamento para aplaudir o Eterno. Quem ora tem sensibilidade. Quem ora está ligado. Só vai subir uma igreja que está ligada, meu irmão. Fala com o irmão assim, fica ligado. Última coisa que o anjo trouxe foi a sua capa. O anjo lançou a capa sobre ele e disse: segue-me. Sabe o que quer dizer a capa? Algumas capas aqui eu posso ver, sabe como? Como se fossem bandeiras costuradas. Ou seja, um ministério que Deus está te dando para as nações da terra. Ele estava parado. Quando o anjo lançou a capa, ele disse: segue-me. Deus está dizendo que hoje a igreja tem que soltar o freio de mão, irmãos. Eu não sei o que te parou na sua caminhada, querido. Eu não sei o que aconteceu que frustrou a tua caminhada com Cristo. Mas hoje Ele está lançando a capa, está dizendo: segue-me. Algumas capas aqui, sabe como são? Como se fossem tecidas de ouro, ou seja, há um manto da prosperidade que Deus está liberando sobre este lugar nessa noite. Sabe, a igreja está confundindo humildade com pobreza. Se existe alguém pobre, esse alguém é Satanás, que não tem nenhum banquinho no inferno para se assentar. Agora eu e você fomos chamados para comer o melhor dessa terra. Se prepare nesses dias, irmão. Se prepare. Eu quero falar para você da minha vida. Eu não sou um bom pregador, não sou bom de homilética, de exegética, de hermenêutica, mas eu prego aquilo que vivo e vivo aquilo que prego. E você está olhando para um cara bem próspero. Já estive em 17 nações pregando o evangelho. Estou indo agora para Jerusalém. Todo ano vou em Israel. E esse santo homem de Deus, em nome de Jesus, vai comigo o ano que vem para Israel. Não, eu acho que foi inveja da igreja. Eu acho que a igreja não ama o pastor, não. Em nome de Jesus, 2011, esse profeta desse templo vai para Israel. Alguém um dia disse para mim: pastor, por que o senhor vai a Israel? Eu disse: primeiro, porque Zacarias 14:17 diz o seguinte: se nenhuma das famílias da terra não subir a Jerusalém, eu, Senhor, não enviarei chuva. Então Israel é lugar de buscarmos chuva. Sabe, desde quando eu passei em Israel, todos os anos, uma abundância de prosperidade tem vindo sobre a nossa igreja. Eu sempre gosto desses testemunhos. Eu acho que todo DVD tem esse testemunho. Quando a igreja começou era num terraço. E um dia o diácono disse para mim assim: pastor, o senhor me dá um dinheiro para comprar um cadeado, para poder amarrar as bicicletas, porque estão roubando bicicleta na porta da igreja. Eu disse: em vez de eu te dar dinheiro para comprar um cadeado, vou te dar dinheiro para comprar azeite. Você vai ungir as bicicletas, porque o Deus que transforma água em vinho transforma bicicleta em carro, amém? Sabe qual é o maior problema da igreja que eu sou pastor hoje? Estacionamento. Não tem lugar. Nós já temos quase quilômetros de fila. Nós fizemos uma caravana, uma carreata esse final de semana. Sabe o que aconteceu? Deu mais de quilômetros de carro.
E por onde nós passamos, as pessoas ficaram assustadas. Mas engraçado, era a igrejinha do terraço. Mas Deus nos abençoou e nos prosperou, amém? Amém. Se prepare, porque hoje Deus está trazendo um manto profético sobre esse lugar. Manto fala de ministério, manto fala de tempo profético, manto fala de tempo apostólico. Se prepare nesses dias, querido, porque o melhor de Deus vai começar a acontecer nesse lugar. Sabe, há um tempo atrás eu ia na concessionária. Quando eu chegava na concessionária, os caras já corriam de mim, porque eu fazia test drive em tudo quanto é concessionária. Hoje eles ligam para mim: pastor, não quer comprar um carro na minha mão? Há pouco tempo eu estava comprando um carro na Mitsubishi. O cara foi e me atendeu assim, sabe aquele vendedor que esse cara não compra nada. Eu fui embora. Cheguei na Citroën e falei: eu quero comprar um carro. O vendedor disse: o que o senhor tem? Eu falei: a fé. Mas o senhor não tem nada para dar de entrada? Eu disse: não. O senhor o quê? Eu falei: pastor. Ele disse: aqui, eu vou no banheiro. Ele deve estar no banheiro até hoje, que não voltou mais. Chegou um outro vendedor, me conhecia: pastor, o senhor quer? Eu falei: eu quero um carro. Ele disse: que carro? Eu quero um C4 Pallas. Ele disse: vamos ter que fazer alguma coisinha na ficha. Eu falei: meu irmão, meu Deus, não precisa de mentira. Mas pastor, eu disse: não coloque que eu sou pastor. Ele colocou na ficha: pastor, quanto é que você vai dar de entrada? Eu disse: nada. E ele coçou a cabeça. Eu falei: meu irmão, passa logo a ficha. Ele passou a ficha. Quando terminou de passar a ficha, ele ligou para o banco e disse: aqui, passei uma ficha aí de um pastor, o que vocês me dizem? O banco disse: olha, ele já tem um crédito pré-aprovado, porque ele comprou um carro uma vez de 48 e pagou com menos de 20. Ele tem 30 mil aprovado. O cara coçou a cabeça, telefone, disse: mas o carro é 67. O cara do banco disse: pode pagar. Ali fora, 0 quilômetro. Sabe por quê? Porque Deus, nesses dias, vai liberar o manto da prosperidade. Tem crente, irmãos, que ele não recebe, sabe por quê? Não sabe nem orar. Sabe nem orar. Deus, me dá um carrinho, né? Deus, me dá um barraquinho. Deus, eu quero casar, me dá um Joãozinho. Clamas a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes. Eu não sirvo um Deus de coisas pequenas, eu sirvo um Deus de coisas grandes. Irmão, eu estava pregando um dia numa cidade do interior, e o irmão João, um fazendeiro, chegou para mim e falou: pastor, eu mudei o nome das minhas vacas tudo. Eu falei: por que, irmão João? Porque era mimosinha, era não sei o que, tudo era inha, agora é vacona, mimosona. Porque o nosso Deus é Deus de coisas grandes. Se prepare, porque Deus está lançando uma capa de bênção sobre a tua vida. Você crê nisso? Joga as tuas mãos para cima e aplauda o Eterno nessa noite. E para encerrar, o anjo pega Pedro. Vem cá, varão. Vem cá, por favor, deixa eu te usar aqui. O anjo começou a andar com Pedro. Pedro começou a fazer assim, olha, faz aí. Sabe por quê? Ele não estava acreditando. Vai chegar um tempo da tua vida que as bênçãos de Deus vão ser tão grandes, vai começar a fazer assim: será que é verdade? Alguém me belisca, não sei se estou acordado. Sabe por quê? Vai ser sobrenatural aquilo que Deus vai fazer na tua vida, em nome de Jesus. Mas uma coisa Pedro fez, diz a Bíblia, que ele guardou a visão. Há uma visão queimando no teu coração. Talvez hoje, humanamente falando, isso é só um sonho, parece que nunca vai acontecer. Mas se tem uma coisa que Deus não pode fazer, é mentir. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Ele vai cumprir. Pastor, por que então que eu estou passando por esse vale? Eu quero te ensinar uma coisa hoje: a promessa é maior do que a circunstância. Não importa o que você está vivendo hoje, creia, 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 porque se você crer, você vai ser a glória de Deus. Você vai ver, desculpe, a glória de Deus.
Sabe, é tempo da igreja começar a se derramar na presença de Deus em oração. É tempo da igreja começar a chorar diante de Deus. Sabe, eu tenho profetizado no ministério que eu sou pastor, que nós vamos começar a ter turno de oração. Nós temos um monte dentro da igreja. E eu falei com os irmãos, vamos fazer um caminho, eu tenho um projeto, vamos fazer um caminho na subida do monte chamado Caminho da Santidade. Cada lugar o cara para, reflete, sobe mais um pouquinho, e lá em cima no monte nós vamos construir uma cabana para fazer 24 horas de oração. Todos os dias vai ser pastor na minha igreja perguntando: você é muito novo de ministério, por que tanto sucesso? Qual é o segredo? Eu digo para todos a mesma coisa, não existe segredo, princípios. E um desses princípios é a oração. Paul Yong-Chun disse que a oração é a chave do avivamento. Uma igreja que ora é uma igreja vitoriosa. Eu quero profetizar, querido, nesses dias. Sabe, nós estamos todo mês fazendo uma marcha profética. Todo mês nós marchamos 7 dias. Sabe, e no final dessa marcha as pessoas têm encontrado testemunhos tremendos. Sabe, esses dias uma irmã chegou na igreja e contou um testemunho que há 30 anos ela perdeu uma irmã. Essa irmã estava sumida, e ela foi na marcha, ela plantou no altar de Deus acreditando. Sabe o que aconteceu? A irmã dela está em casa agora. Você crê no sobrenatural de Deus? Se coloque de pé, dê a mão a esse irmão, feche os corredores. Chore candarabalabasuri andalabasuri cantalabas. Oh, aleluia. Aleluia. Oh, cante aleluia. Aleluia. A igreja cante, vamos lá. Como um grande coral, a igreja cante. Vamos lá, só a igreja, cante. Aleluia. Bem forte, levante a mão do irmão para os céus. Cante aleluia. Feche seus olhos mais uma vez, cante aleluia, diga aleluia. Oh, cante a Ele. Cante. Cante aleluia. Vamos lá bem forte. Aleluia. Como um grande coral. Ei. Cante a Ele. Bem forte, declare aleluia. Cante aleluia. Aleluia. Bem forte. Aleluia. A noiva do Cordeiro. Cante. Bem forte. Cante aleluia. Vamos lá, igreja. Aleluia. Declare aleluia. Aleluia. Oh, deixa toda oração subir. Cante Ele. Aleluia. Aleluia. Aleluia.
Oh não, nunca me deixou, quando bem ou quando mal. Oh não, nunca me deixou, ó Senhor, nunca me deixou. Oh não, nunca me deixou, quando bem ou na paz. Oh não, nunca me deixou, quando bem ou quando mal. Oh não, nunca me deixou, ó Senhor, nunca me deixou. Se você sabe, cante a Ele, aleluia. Oh não, nunca me deixou, na tempestade ou na paz. Oh não, nunca me deixou, quando bem ou quando mal. Oh não, nunca me deixou, ó Senhor, nunca me deixou. Só a igreja, você sabe, cante, vamos lá. Cante a Ele, vamos lá junto, cante. Oh não, nunca me deixou, na tempestade ou na paz. Oh não, nunca me deixou, quando bem ou quando mal. Oh não, nunca me deixou, ó Senhor, nunca me deixou. Levante as mãos para os céus, cante a Ele. Ele nunca nos desampara. Oh não, nunca me deixou. Oh não, nunca me deixou, quando bem ou quando mal. Oh não, nunca me deixou. Se você crê nisso, expresse a tua adoração a Ele. Oh não, nunca me deixou, tempestade ou na paz. Oh não, nunca me deixou, quando bem ou quando mal. Oh não, nunca me deixou, ó Senhor, nunca me deixou. Com as suas palmas, vamos lá, bem forte, profetize nessa noite. Ei! Oh não, nunca me deixou. Oh não, nunca me deixou, quando bem ou quando mal. Oh não, nunca me deixou, ó Senhor, nunca me deixou. Pro inferno ouvir, vamos lá, só a igreja, cante bem forte, declare. Ei! Oh não, nunca me deixou. Oh não, nunca me deixou, quando bem ou quando mal. Oh não, nunca me deixou, ó Senhor, nunca me deixou. Adora Ele, profetize. Rebalabachuriandalabas. Oh não, nunca me deixou. Oh não, nunca me deixou, quando bem ou quando mal. Oh não, nunca me deixou. Mais uma vez, vamos lá, bem forte com as suas palmas. Deixa o inferno ouvir isso. Você tem um pai que te ama, cante a Ele e diga: oh não. O nosso Deus é Deus de vale. O nosso Deus é Deus de prisões. O nosso Deus é Deus de fornalha ardente. O nosso Deus é Deus de cisterna. Não importa aonde você esteja, não importa o grau da tua luta, da tua dificuldade, Ele é o teu Deus. Oh não, nunca me deixou, quando bem ou quando mal. Oh não, nunca me deixou, ó Senhor, nunca me deixou. Oh, olhe para mim nessa noite. Naqueles dias, a igreja estava sendo perseguida, a igreja enfrentava lutas. Eu queria que você viesse aqui à frente.
Você que precisa de um milagre, você que precisa de uma vitória na tua vida, eu quero que você saia do seu lugar agora. Mas vem com fé, sabe? Vem com fé nessa noite. Pastor, o senhor não conhece o que eu estou passando, mas o meu Deus, o Deus que eu estou pregando nessa noite conhece. Ele conhece o teu deitar, Ele conhece o teu levantar. Querido, você não está começando só uma campanha, você está começando uma etapa da tua vida. E olha para mim se eu sou profeta, você está começando hoje um capítulo de sucesso da tua vida. A partir de hoje, meu irmão, se prepare. Se prepare. Seus olhos ainda não viram, seus ouvidos ainda não ouviram, nem subiu ao teu coração. Mas eu posso dizer, é grande, é poderoso, é precioso aquilo que Deus está preparando para ti nessa noite. Ei!